tá? Ela está fazendo um curso de pós-graduação, ou ela faltava, é segunda, quarta e sexta, ou ela faltava hoje ou ela faltava na quarta, né? Então ela quis estar aqui juntamente com os irmãos no finalzinho do encerramento da festa, e por isso ela não pôde estar, amém? Sinto-me muito privilegiado por poder fazer parte dessa festa, né, e estar junto aqui com os irmãos. Abra comigo, por gentileza, a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 23. Sei que é uma responsabilidade muito grande falar do amor de Deus e falar também a pessoas que já entregaram seu coração a Cristo e que saíram da sua casa para poder ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. E todas as pessoas que representam a Cristo têm que representar bem. E eu fiquei muito temeroso. Senhor, olha, são 20 anos, é uma festa de aniversário. O que eu vou falar, sabe? Para um povo que já está tão muito bem alimentado, diga-se de passagem. E eu acordei com esse texto, né? Eu queria compartilhar com os irmãos. Lucas, no capítulo 23, a partir do 33 eu vou ler, tá? Fala da crucificação de Jesus, e que poucas vezes nós lemos esse texto, amém? 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros e a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos mereciam, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Fecha os teus olhos só mais um minutinho. Deus amado, eu glorifico o teu nome, Senhor, por essa festa maravilhosa. Nós festejamos, claro, a idade de uma igreja, mas nós celebramos mesmo é a tua vinda, nós celebramos mesmo é a tua vida, e principalmente a tua vida em cada um de nós. Nós glorificamos o teu nome por causa desse ato esse que pode trazer vida a todos aqueles que um dia, por conta do pecado e da condenação desse pecado, nós estivemos mortos em nossos pecados e delitos, ó Pai. Mas o Senhor, juntamente com o teu propósito, o propósito divino, pôde renascer em cada um dos teus filhos. Uma vez reconhecendo o teu senhorio, pôde novamente estar ligado a ti, e essa é a maior graça que nós poderíamos receber. Por isso, glorifico o teu nome e peço para que o teu Espírito Santo seja manifestado aqui mais uma vez, ó Pai, sabe? A tua unção, para que todos nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar, e os nossos corações já abertos a receber a tua palavra. E eu glorifico mais uma vez teu nome, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aqui está falando a respeito da crucificação, e todos nós já sabemos de qual, né? A crucificação
na verdade, foi o ápice, a demonstração do amor de Deus com o ser humano. E Deus, ele não tinha apenas a intenção de criar o ser humano para viver, dar uma terra e para que nós vivêssemos, mas ele tinha um propósito específico de nós escolhermos, mesmo com tantas as coisas que nos chamassem a atenção, escolhermos dar a nossa vida a Ele. E Jesus, ele veio aqui, como nós sabemos, ele veio, nasceu e veio cumprir esse propósito, e cumpriu de fato, e deu-se ali na crucificação. Eu vou tentar passar assim bem rapidinho, para que a gente não perca, não se torne tão cansativo por conta do horário. E Jesus estava ali para ser crucificado, foi entregue às autoridades, e todo aquele povo que viu e também ouviu acerca de tudo aquilo que Jesus tinha feito, isso é, tinha curado a muitos, tinha ressuscitado alguns, todo aquele povo que sabia a respeito dos feitos de Jesus, uma vez crucificam e crucificam e crucificam. E de repente Jesus foi crucificado. E eu fico pensando, meu Deus, o que será que deve ter passado pela cabeça do povo para poder crucificar aquele que, mesmo que os olhos não tenham visto os milagres de Jesus, com certeza sabiam o que ele tinha feito. E mesmo assim crucificam, crucificam e crucificam. E eu fico pensando, de repente, só pode ter sido alguém que queria ter recebido ou tirado uma casquinha ali de Jesus e recebido também alguma coisa dele. E como não teve oportunidade, o que ele fez? Crucificam, não recebi nada mesmo, crucificam e crucificam. E a palavra diz que aqui no momento em que ele foi crucificado, juntamente com ele, um à direita e o outro à esquerda, ladrões, malfeitores, roubadores. E ali, enquanto Jesus estava sendo crucificado, já esperando a sua morte, todas aquelas pessoas blasfemando contra ele e dizendo: olha, se tu és o Cristo, desce daí tu mesmo, Tu não é o rei, tu não é o Salvador, tu não é o Cristo, quer dizer, o enviado de Deus, salvou a tantos, fez tantos milagres, mas agora está aí pendurado numa cruz e não consegue salvar a ti mesmo. E um dos que estavam ali sendo crucificados, isso é, o ladrão, estava também: olha, Jesus, salva-te a ti mesmo, e também, aproveitando a oportunidade, também me salva. Olha, tu está aí nessa situação, sendo aí zombado aí de todos, mostra quem tu és, Jesus. Olha só que defesa, defendendo Jesus, mostra quem tu és, mostra o teu poder, mostra a autoridade que o Senhor tem nas mãos, levantando o ego de Jesus, mostra de fato quem tu és. Olha, aqui é o momento agora, vai ser o show maior, vai ser agora, salva-te a ti mesmo e aproveita, Jesus, e me salva também. O outro que estava ao lado, creio eu, coisa minha, acredito que era o da direita, virou para o outro ladrão e disse: meu filho, foi defender Jesus, meu filho, nós estamos aqui porque nós merecemos. Cadê o respeito por Deus? Cadê o respeito? Olha, nós aqui estamos porque os nossos atos nos trouxeram para cá. Tu não temes a Deus nem estando na mesma situação, quer dizer, também pendurado na cruz? Tenha mais respeito. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Todos os dias eu fico pensando: Senhor, olha, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu estou com o reino na cabeça. Tudo que eu vou pregar, tudo que eu vou, sempre está o reino enfiado na minha cabeça. E eu não é possível, eu só posso estar por viver o reino, está ansiando tanto, E Jesus, então, todo o tempo que ele esteve lá, foi apresentado para Herodes, foi julgado, e
como ovelha muda, estava indo ao matador. Não soltou uma palavra. Parou para pensar nisso? A última palavra, a última frase que foi arrancada de Jesus foi quando Herodes então ali pergunta: olha, o que tu fizeste? Tu é de fato o rei dos judeus? E Jesus então responde: tu dizes. Depois disso ele calou e foi caladinho para a cruz. E quando chegou então lá na cruz, teve alguém que tirou uma frase de Jesus. Quem foi? Lembra-te de mim, Senhor, quando tu entrares no teu reino. Aleluia. E aí de repente Jesus não podia. Jesus então vira para ele e fala o quê? Ainda hoje tu estarás comigo. Glória a Deus, aleluia. Está no paraíso com Jesus. Gente, tem algumas pessoas que conseguem chamar a atenção de Jesus. Jesus não tinha mais nenhuma palavra para dizer para ninguém, para nada. Tanto é que estava todo mundo ali, sabe, cuspindo, jogando pedra e isso é coisa linda. Estava ali maldizendo, praguejando, e Jesus estava o quê? Apenas falando com o Pai, ele só se dirigia ao Pai. Senhor, olha, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, olha, não olha para esses atos, eles não sabem o que estão fazendo. Estava ali apenas orando, esperando o momento da sua morte. E de repente alguém novamente chama a atenção de Jesus. E era um ladrão. Era um ladrão como o outro da esquerda, como o outro que foi crucificado, estava sendo também. Era um ladrão como o outro. Era alguém que estava precisando, sabe, na mesma situação. E mesmo assim Jesus, olha, ainda hoje. Quer dizer, Jesus abriu uma exceção. Deu uma pausa na sua oração ali com Deus e virou e disse: ainda hoje estarás comigo. Glória a Deus, no paraíso. Glória a Deus. Amém. E eu fico então agora observando esses dois senhores, essas duas pessoas, que eram ladrão. Só que de um para outro existia uma diferença. Um era aproveitador. O que estava ali não estava, Jesus mostra agora, dá um show agora, o momento é agora. Não, ele estava tentando se aproveitar de uma situação difícil que Jesus estava passando. Imagina ali Jesus sentindo aquela dor, sabe, terrível, que eu não consigo imaginar como foi. Os cravos, mais ou menos uns 20 centímetros, porque ele atravessava a cruz. E ali sentindo aquele desejo, sabe, humanamente, me entenda bem, humanamente, que ia de fato também descer dali e acabar com toda aquela agonia. Mas ele tinha um propósito, ele tinha um foco. E ele sentindo toda aquela dor e ainda tentado por aquele ladrão, usando, sabe, de todos os artifícios para que fosse atendida, satisfeito a vontade dele, que não era a vontade de Jesus, a vontade dele de ser salvo, de descer da cruz. E quando eu olho para esse ladrão, sabe quem eu vejo? Eu também, muitas vezes, quero sempre olhar para o meu umbigo e me aproveitar de algumas situações, usando muitas vezes as mesmas frases que esse ladrão usou. Jesus, tu está tão ocupado aí em cima que não está olhando para mim. Senhor, olha, eu estou tão difícil aqui sair dessa situação. Senhor, aproveita e mostra para mim o teu poder. Eu juro, Senhor, olha, eu prometo que se o Senhor mostrar o teu poder resolvendo toda essa minha dificuldade, ainda vou eu dar testemunho glorificando o teu nome. A lógica, a visão do ladrão é essa, de sempre tentar tirar o quê? Proveito da situação. Qualquer ladrão, qualquer bandido, quando bota um revólver na cabeça de alguém ou vai assaltar alguém, são raríssimas, quase nenhuma talvez, raríssimas exceções, quando é para o seu próprio sustento. Meu filho está passando fome, minha mulher está passando fome, está numa situação, eu peço, ninguém me dá. São raríssimas exceções. Na maioria das vezes é para sempre tirar o proveito. E estava aqui agora dois ladrões, um à direita e um à esquerda, e um tentando tirar proveito dessa situação. Jesus, olha, aproveita, Senhor, e me tira daqui também.
A ótica ou a visão que o ladrão tem é de se aproveitar da situação. E quantas vezes nós também não queremos nos aproveitar de algumas situações? De muitas vezes clamar, pedir, e às vezes demora para ser atendido. Primeiro, talvez porque não seja da vontade, ou não seja porque o propósito, ou talvez você não está pronto para receber porque vai se perder. Se perder como? Se esse ladrão, o da esquerda, vamos classificar assim para a gente entender, né? Talvez o ladrão aproveitador, se ele descesse da cruz, quem talvez fosse a primeira vítima daquele cidadão, daquele homem? Quem talvez seria a primeira vítima? Jesus não, né? Porque Jesus estava nu. A igreja botou ali um paninho ali, mas era escrachado, era para envergonhar mesmo. Jesus não, talvez não. Mas quem seria a próxima vítima daquele cidadão? Por quê? Porque tinha a ótica. Ele tinha a visão de um ladrão, de um aproveitador. E o interessante é que o outro não. O outro estava ali sofrendo. Por quê? Por causa do seu autoconsciente, e sabia que se ele escapasse daquele momento, só seria capaz de escapar por conta de Jesus, e para onde Jesus fosse, ele ia atrás. Tanto é que ele disse: Jesus, olha, estou vendo que nós não vamos sair daqui somente para a glória. Então, no momento em que o Senhor chegar lá, lembra de mim aonde quer que eu esteja. Onde é que o Senhor esteja eu também. Esteja eu também. E nós somos tão parecidos com esse ladrão, um aproveitador de situação. Desculpe a clareza, né? Porque nós esquecemos daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é capaz, e nós apenas condicionamos, quer dizer, colocamos uma condição. Isso é, se o Senhor me abençoar, é igual o irmão estava cantando, o irmão Felipe, não é isso? Igual o irmão Felipe estava cantando. Nós condicionamos a situação ao amor de Deus. Aquele ladrão da direita estava olhando o amor de Deus sendo manifesto ali naquele momento. Se Deus me ama de tal modo, Ele vai me levar para onde Ele está. Se Deus me ama, o ladrão da esquerda, se Deus me ama de tal modo, Ele vai me tirar dessa situação. Porque se Ele não me tirar dessa situação, então Deus não me ama. Se eu estou numa situação difícil, terrivelmente apertado de todos os lados, e eu peço ao Senhor: Senhor, olha, me tira dessa situação, e Ele não me tira, isso significa que Deus não me ama. É a visão de quem? Do ladrão. A visão do ladrão é a forma aproveitadora como o ladrão olha. Se tem dois homens caminhando, dois homens fortes, assim, eu e o pastor, né? Dois homens fortes, musculoso, tá? Não é corrigindo, músculo. Dois homens fortes caminhando, e o ladrão vê, você acha que ele vai enfrentar nós dois? Ele olha para o outro lado, para a esquerda, e vê duas moças delicadas assim, igual a Darlene. Ele vai se aproveitar da situação de quê? De que a Darlene é um sexo frágil. Com certeza a Darlene não é nenhuma polícia. Com certeza a Darlene não faz um jiu-jitsu. Com certeza a Darlene não faz. Então ele se aproveita da situação para quê? Para obter resultado. Então ele condiciona. Qual que é a condição? Se eu for nos dois homens ali, eu vou me dar mal. Mas se eu for naquelas duas mulheres, eu vou me dar bem. É a visão que o ladrão tem. E nós estamos... deixa eu usar a palavra certa. Parece que nós estamos, sabe, sempre pendido para essa realidade. Condicionando o amor àquilo que Deus pode nos proporcionar. Parece que se eu estou bem, cara, estou muito bem, sabe? A minha família está uma bênção, os meus recursos na minha casa estão ótimos, eu estou feliz à beça, experimentando do amor de Deus. Mas se eu estou numa pindaíba, briguei com minha mulher, meu marido me chateou, o meu filho está aprontando na escola, olha, se eu estou mal, parece que eu não estou usufruindo do amor de Deus. E nós deixamos de olhar para a cruz e
parece que fazemos um caminho alternativo. Qual que é o caminho alternativo? O caminho da condição. E se você observar, parece que é o caminho de Emaús. O caminho de Emaús é o caminho condicionado, tem uma condição. Qual que é essa condição? Olha ali, dá uma viradinha na sua página, vai lá para o versículo 13 do capítulo 24 de Lucas. Você vai ver e vai conseguir associar que o caminho de Emaús é um caminho de condição. O caminho está condicionado a uma realidade. Ali, eu não vou ler, né? Vou apenas passar alguns versículos, que é para a gente não se atrasar tanto. O caminho de Emaús parece que é um caminho que está condicionado a uma certa realidade. Qual realidade? A realidade é que esses dois discípulos de Jesus, que eram de Jesus, eles olharam e viram Jesus ser crucificado e de repente Jesus morreu. Não existe mais uma meta ou um propósito para seguir esse Jesus. Por quê? Aqui, quando eles estavam caminhando, olha que coisa interessante. Quando eles estavam caminhando, voltando para casa, de repente ali debatendo sobre o que tinha acontecido, o que era? A morte de Jesus, como foram, severos em crucificar e todos aqueles feitos. Então eles pegaram um caminho alternativo, voltando para casa, e aí estavam conversando acerca de tudo aquilo que tinha acontecido 3 dias atrás. Nós seguíamos a Jesus, olha aí, não é que é verdade, Jesus estava indo e tanta coisa, e de repente quem aparece no cenário? O próprio Jesus. Aí eu fico observando e vejo, Jesus tinha muita coisa para fazer ali. Jesus ainda tinha que se encontrar com os seus discípulos, Jesus ainda tinha que dar orientações a ele, e Jesus de repente viu esses 2 discípulos pegando um caminho alternativo, que era o caminho de Emaús, voltando para casa. Então ele parou, entre aspas, para a gente entender, parece que ele parou o que ele estava fazendo, e deixa eu ir lá ver o que está acontecendo com esses 2 discípulos. A condição que eu disse é essa: existia um propósito, existia uma meta, existia um propósito ali. Entenda bem essa palavra, abra o seu coração. Existia um propósito, só que parece que esse propósito foi apagado. Por quê? Porque Jesus morreu. Então a condição é, se é uma condição, se Jesus morreu, não tem por que mais seguir. Não tem mais por que seguir a Jesus. Vamos voltar para casa. Então a condição é que fez eles tomarem um outro caminho. Porque se você observar, a ordem era para que eles permanecessem em Jerusalém. E quando eles saíram então dessa ordem, eles pecaram. Eles pecaram por quê? Porque eles desobedeceram uma ordem direta de Jesus. Desobedeceram uma ordem direta. E quando nós desobedecemos uma ordem de Deus, nós pecamos. E por isso que quando eles começaram a caminhar, mesmo que estivessem falando de Jesus, mesmo que estivessem falando de coisas a respeito de coisas de Deus, mesmo que eles estivessem falando de tudo, é como os crentes, fazem, botam os pés dentro da igreja, entendeu? Falam das coisas de Deus, mas cheios de condições na cabeça. A condição é, como é que é a música? Se eu estou bem, ele é Deus. Se a porta abriu, ele é Deus. Mas se a porta fechar, a condição é que nos faz pegar esse caminho de volta para casa. O caminho de Emaús é um caminho alternativo, um caminho de condições. E aí então eles voltando, falando das coisas de Deus. Olha, Jesus assim, Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo. E de repente Jesus entra no cenário. E quando Jesus entra no cenário, eles, por conta de haverem pecado, eles não conseguiram enxergar, reconhecer Jesus. Por mais que eles estivessem falando de Deus, por mais que eles estivessem falando dos acontecimentos de Jesus, por mais que eles fossem discípulos de Jesus, eles não conheceram Jesus bem do lado deles. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Olha, se tu fala de Deus, se tu anda
se tu está dentro da igreja, se tu fala de Deus, se tu prega, se tu faz, se tu acontece, e Jesus tu não consegue reconhecer quando ele entra no cenário, tem alguma coisa errada. Aí, alguma coisa errada, né? Está faltando alguma coisa. E de repente Jesus então entra no cenário e pergunta: o que é que vocês estão aí discutindo? O que vocês estão falando aí? O que se trata aí a conversa? Onde é que vocês estão indo? E eles ficam chateados, ora, entristecidos. Tu é o único por aqui, tu é o único aqui no cenário, no contexto, que não sabe, ou que olha a palavra que ele usou, que ignoras os acontecimentos dos últimos dias. E Jesus dá uma meio que de João sem braço, né? E quais? Quais são os acontecimentos? Do que vocês estão falando? Eu não estou entendendo, explica para mim. E eles começaram a contar: olha, nós estamos falando a respeito de acompanha comigo, versículo 19, olha as palavras que esses dois desviados, desculpa, olha as palavras que esses dois discípulos, tá? Essa parte a gente edita, né, no Instagram. Olha só o que esses dois discípulos falaram de Jesus. Jesus esse que outrora eles estavam ali adorando, seguindo, é isso mesmo, foi alimentado ali com os pãezinhos. Olha, de fato Jesus, tu és o Messias, tu és de... Jesus morreu, parece que acabou, mudou o foco. Versículo 19, a parte B, ele fala assim, olha, não, versículo 19, vamos lá. Ele perguntou, quais? E explicaram os dois. O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, já não era mais o Messias, agora ele era quem? Varão profeta. Diminuiu Jesus, o varão profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo, né? E como os principais sacerdotes das nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Tu não está sabendo o que está acontecendo? E Jesus continuou, inclusive, versículo 21, nós esperávamos, no passado, nós esperávamos o quê? Que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas já é o terceiro dia e nós estamos vendo que isso não é mais a nossa... Vamos voltar para casa. Aí vão e pegam o caminho alternativo, caminho de condições. Olha, Jesus é o Messias, Jesus é o glorioso, Jesus é o maravilhoso, é o príncipe da paz. Ih, morreu. Acabou-se então todas as esperanças. Uma condição que entra dentro da cabeça, que é a mesma visão daquele ladrão. A visão do ladrão qual que é? De se aproveitar de condições. Olha, tu me tira daqui, que eu vou acreditar que tu é Deus. Se tu me tirar daqui, eu acredito. Se tu não me tirar, eu não acredito. Olha a ótica que a humanidade está observando Jesus. Ainda bem que é a humanidade lá fora, né? E esperávamos que fosse ele, mas já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram e agora parece que tudo acabou. Então Jesus toma a palavra e começa então a falar, honestos, tardios de coração, ou desavisados, ou povo difícil, mas não convinha, vamos lá, deixa eu explicar mais uma vez para vocês, mas não convinha que o Cristo de fato viesse e padecesse, e começando lá por Moisés, todos os profetas anunciou ali, falou tudo o que está, e não era preciso que isso acontecesse. E o que me chama mais atenção é que esses discípulos, eles ouviram que algumas mulheres tinham ido lá. Mas o testemunho da mulher de repente não, mas também tinha ido outros discípulos atrás de ver, e eles sabiam que o túmulo estava vazio. Porque eles não creram então novamente? Porque não foi reavivado dentro do seu coração o desejo de ir lá e conferir, sabe, de saber se de fato é, ou então se lembrar, porque estava dentro do seu coração já essa ótica.
Já estava dentro do seu coração essa condição. Já estava o coração deles contaminado e havia ainda pecado, porque deveriam estar em Jerusalém, e eles resolveram desobedecer e saíram de onde Deus tinha mandado eles permanecer. Então a sua visão ela foi fechada, os seus ouvidos fechados, o seu coração fechado, e não conseguiram entender que era Jesus que caminhava ali com eles. Sabe como é que eu chamo esse encontro de Jesus com esses dois discípulos? O encontro da misericórdia. É isso que Deus faz com o homem, seja ele qual for. Aquele que desconhece a Cristo, como aquele que também conhece, e que conhece a Cristo, e quando ele, por alguma circunstância, coloca uma condição, pisou no meu pé, Ney, estou chateado com ele. Coloca qualquer condição e pega um caminho alternativo, um caminho que ele mesmo decide seguir. E muitas vezes dentro da igreja ali, você entendeu? Mas não consegue usufruir por causa das condições que ele cria. Se o som está bom, não, mas o som não está bom. Eu me lembro, só abrir um parênteses aqui, não fiquem chateados. Eu me lembro que eu ainda sou novo na fé, né? Estou aqui nessa igreja tem 12 anos. Me casei, eu nem queria vir para cá. Pastor, eu nem queria vir para cá. Nem queria vir para cá. A minha casa é assim, você passa uma rua, é a minha casa. Se tivesse uma rua bem aqui na saída aqui, ela ia estar na minha casa. A igreja daqui, e eu estava lá na igreja onde eu estava, e me casei com a Rubenita, e a Rubenita é uma mulher de Deus maravilhosa, e me puxando para cá. O Edielso me convidou 300 vezes, e eu acabei vindo para cá, sabe? Eu nem queria. E aqui as coisas foram acontecendo na minha vida, foram acontecendo. E o pastor foi e resolveu me consagrar. Olha que maravilha. Uma inspiração divina. Você não levou nenhum tombo naquele dia, né, pastor? E o pastor resolveu me consagrar. Olha só. Com as saídas do pastor, saíam também da igreja algumas pessoas que não queriam me ouvir. Queriam ouvir quem? O pastor. E eu até, claro, eu admito, né? O pastor tem uma palavra tremenda, busca, ora mais que eu. O pastor é muito mais preparado, um homem estudado. Vou começar aqui a rasgação aqui, né? De repente vai que ele me chama para pregar de novo, né? O pastor estudado, preparado, um homem experiente e tal. E eu estou começando agora. Entendo quando o irmãozinho pegava a Bíblia, e ia embora para casa, entendo. E fico preocupado hoje, e de repente, isso foi até, sabe, Deus me fez passar por isso, para que eu tomasse uma certa segurança. Todo mundo fica morrendo de medo quando o pastor está aqui e vai pregar. A minha bebeção de água, você viu que nunca mais eu fiquei bebendo água nessa vez. A minha bebeção de água, de repente, era do nervosismo. Meu Deus do céu, o homem está aí, o que eu vou pregar? E eu me preocupo hoje eu me preocupo, sabe? Quando eu vou pregar aqui nessa igreja, não mais porque o pastor está, eu me preocupo de trazer a mesma essência, ou uma palavra no mesmo nível. Essa é a minha preocupação. Qual era a minha condição? Ô pastor, vem pregar hoje aqui. Eu não vou não, irmão, não vou não, porque não sei o quê, e tanta coisa, os irmãos levantam e vai embora, o pastor da igreja fica vazia. Vem pregar hoje? Você vai pregar hoje? Vou. Por quê? Porque eu saí desse caminho alternativo de condições. A condição era, se eu subir no púlpito e o irmãozinho pegar a Bíblia e for embora, eu vou ficar entristecido. Eu não vou porque eu não tenho uma palavra no mesmo nível que o pessoal está acostumado. São as condições que nós criamos dentro da nossa cabeça e nós deixamos de usufruir desse amor, ou de tudo aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Sabe o que Deus quer fazer na tua vida? É isso aí que está dentro da sua cabeça, sendo que Deus já inclusive te convenceu. Sabe por que você não faz? Por causa das condições que nós criamos. As condições que nós criamos dentro da nossa cabeça, ou porque nós vamos passar vergonha, ou porque nós vamos falar. Gente,
em cima do quanta bobagem, abobrinha eu já falei. Agora imagine, de repente até hoje talvez eu ainda falo, né? Imagina se eu tivesse pegado o caminho alternativo e não tivesse sido alertado por Jesus. Jesus um dia, eu estou dando aqui o meu exemplo, tá? Mas Jesus um dia olhou eu pegando o caminho alternativo por causa de condições dentro da minha cabeça, criadas por mim mesmo, e foi lá ter um encontro comigo. Aleluia. Meu filho, o que você está fazendo aí voltando para casa? O que você está fazendo aí voltando para casa? Ô meu irmão, o negócio é o seguinte, chega mais para cá. Ô meu irmão, o negócio é o seguinte, meu irmão, estou falando com Jesus, né? Não enxergando Jesus por causa do caminho alternativo. Ô meu irmão, chega para cá, você não sabe o que está passando comigo. O que está passando comigo é que Jesus até fez, e até me propôs, e eu estou aqui nessa situação agora, e tal, que isso, ô nécio e tardio de coração. Pois não era necessário, Cassiano, que essas coisas acontecessem para o teu crescimento, Cassiano. Ô Cassiano, será que essas coisas, esses apertos, essas situações, talvez não fosse necessária para que mais na frente e tal, e deu-se então prosseguimento na conversa, e nós já sabemos onde vai parar. E quando então eu chego em casa, sabe, onde existe um arrependimento, Senhor, olha, não é que de fato, quando eu coloco essas condições, essas óticas, essas condições de, olha, se a igreja não estiver cheia, eu estou usando só esse exemplo, né? Se a igreja não estiver cheia, é porque o Senhor não está aprovando. Ou se a igreja não estiver cheia, é porque o irmão não está aprovando. Ou porque se eu não sei o que, é porque o Senhor não está aprovando. Ou se eu receber uma palavra, nem orei. Se eu não receber uma palavra, é porque o Senhor não quer que eu pregue. É porque o Senhor não me ama, está me fazendo passar vergonha. Ou seja, são as condições, esse tipo de ótica. Jesus, são esse tipo de ótica. E sabe o que Jesus faz, querido? Parece que ele para aquilo que ele tem para fazer. O que ele tinha para fazer logo em seguida da crucificação? Ele ainda tinha tinha inclusive que se encontrar com os discípulos. E esse encontro com os 2 discípulos de Emaús, se vocês forem observar, ele foi antes da ida lá com Jesus se encontrar com os 12 discípulos. Foi antes. Ele viu alguém saindo do foco, saindo do rumo, e ele se preocupou. Eu não morri por esses 2 por acaso. Ele se preocupou, parou e foi lá encontrar. O que vocês estão fazendo fora do rumo? E então, a palavra diz que quando eles entraram, olha Jesus, fica aqui conosco, é tão agradável a tua conversa. E quando eles entraram e que sentaram na mesa para renovar a sua aliança, porque a aliança estava quebrada por conta da desobediência, quando eles renovaram a aliança ali no partir do pão, eles reconheceram, e participando ali daquela ceia, daquela mesa, renovando a aliança, Jesus não precisava mais estar ali fisicamente, para que os olhos deles fossem abertos, porque Jesus, ele morreu para fazer morada dentro do nosso coração. Então eles reconheceram, e quando eles reconheceram, qual foi a primeira coisa que os discípulos fizeram? Tomaram o caminho de volta para Jerusalém, que era o caminho onde eles deveriam estar. O caminho onde eles deveriam estar. E quando então eles tomaram o caminho, se encontraram ali com os discípulos, os 12, e Jesus já tinha passado lá, e já tinha dado toda a orientação, tudo aquilo que era necessário, e então pôde novamente ele ser restabelecido dentro daquele contexto, que era o caminho onde, era o lugar onde Cristo queria que eles estivessem. Queridos, o que eu estou querendo dizer com toda essa minha fala? É que Jesus, ele já morreu. Jesus, ele já veio, já cumpriu o propósito dele. Basta agora que nós venhamos cumprir o nosso. Aquilo que Jesus, ele deveria fazer, ele já fez. Nós é que muitas vezes nós deixamos de fazer o nosso, ou cumprir o nosso propósito, que é o nosso chamado, né? Uns para apóstolos, outros para profeta, outros apenas membros anunciantes do amor do reino de Deus. Mas todos nós temos um propósito.
E Deus, Ele não vai ficar vendo todos esses anos passarem, você entendeu? E você ali ainda fora, de repente, do seu propósito. Num caminho alternativo, que é o caminho de Emaús. Um caminho onde não foi o caminho que Deus mandou você trilhar. Era que você permanecesse ali até que do alto você fosse revestido de poder. O poder, o amor sem o poder, ele tem um peso? Tem. Mas se você tiver o amor e não tiver a autoridade, que foi aquilo que Jesus queria que você se revestisse antes de anunciar, sendo do discípulo, você vai estar apenas pela metade. Você vai cumprir de repente seu propósito pela metade. Você não vai chegar a um potencial, sabe, daquilo que você pode ser nas mãos de Deus, e vai apenas usufruir e também fazer as coisas pela metade. Quantas pessoas eu já vi, sabe, sair do propósito de Deus por ter essa ótica do ladrão, por ter essa visão do ladrão. Qual que é a visão do ladrão? Se aqui está confortável para mim, então tá bom, então Deus me ama, então Deus está do meu lado, a congregação está do meu lado, o pastor está do meu lado, está todo mundo a favor. Mas se as coisas não estão favoráveis e confortáveis para mim, sabe, é porque então eu não estou sendo aprovado, é porque Deus não me ama. Ô Senhor, dá uma olhadinha aqui para mim. Eu sei que o Senhor é ocupado demais aí, sabe, mas vem, dá uma olhadinha para mim. Ou o Senhor não está vendo a situação que eu estou passando? Sabe qual é essa? É a visão, é aquilo que o ladrão enxerga. É o ladrão da esquerda, quando na verdade muito pouco é necessário. É necessário que você tenha a atitude do ladrão da direita. Ô Senhor, lembra-te de mim. Sabe o que é isso? É o arrependimento. Senhor, lembra-te de mim. Eu sei que eu estou nessa condição porque eu procurei. Eu sei que eu estou vivendo isso porque eu procurei. Se eu tivesse olhado e seguido o Senhor como deveria, como todos esses discípulos seguiram, talvez eu estivesse comemorando esses 20 anos satisfeito na tua presença. E hoje, eu não sou Jesus, mas aqui está o altar. E nós podemos hoje mudar essa nossa ótica, essa nossa visão. Hoje nós podemos deixar e tirar toda essa, porque nós vamos viver ainda se Jesus não voltar. Eu acredito, antigamente eu ficava achando que os meus filhos seriam a geração do arrebatamento. Eu tenho que preparar o meu filho, eu tenho que preparar a minha filha, por quê? Porque eles vão experimentar o arrebatamento. Então depende muito de mim também. Depende muito de mim eles viverem o arrebatamento. Porque se eu não ensinar o meu filho direitinho no caminho que ele deve andar, talvez eles percam o arrebatamento. Hoje, claro, estou preocupado com meu filho, se meu filho vai ser arrebatado ou não. Mas hoje eu também estou preocupado, porque hoje a minha visão é, eu posso ser arrebatado a qualquer momento. A qualquer momento eu posso estar arrebatado. Imagina tu chegar no céu e saber que tu tinha um catatau de coisas para tu fazer e tu só fez a metade, porque não descobriu, ou porque só experimentou a metade, pegando caminho alternativo e vivendo então as migalhas daquilo que Deus pode fazer. O sol nasce para todo mundo, querido. O sol nasce para todo mundo. Agora você tem uma janela onde você abre e vê o raio de sol entrando dentro da tua casa, são para poucos. Amém? Eu quero, com essa palavra, não quero dizer que você está num caminho alternativo. Aquilo que Deus colocou dentro do meu coração hoje, quando eu acordei com esse texto da crucificação, é de que nós venhamos tirar a nossa visão, sabe, daquilo que Deus pode ou não pode fazer concernente àquilo que eu estou vivendo. E eu fiquei muito feliz quando o irmão Felipe, ele cantou a música, sabe, eu nem sei que música que é, né? Eu só ouvi algumas vezes, falando das condições que o homem, ele pode estar, sabe, para aquilo que Deus pode fazer. E deixar, sabe, dessa visão de aproveitamento. Se Deus faz, Ele é bom, e se Deus faz, Ele não faz, Ele também é bom. E nós podemos viver, sabe, satisfeitos nele em todos os anos da nossa vida.
Amém? Nós hoje estamos completando, essa semana nós estamos completando 20 anos, sabe, de igreja. 20 anos de igreja. Mas eu acho que nós podemos comemorar, sabe, o momento em que nós nos tornamos, nos voltamos à real condição daquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Fecha os teus olhos. Felipe, me ajuda aqui. Eu já vou passar a palavra para o pastor. Fecha os teus olhos um minutinho. Jesus, ele já foi crucificado, como eu disse. Mas a cruz, ela permanece em nós. O próprio Jesus, ele deixou a seguinte frase: olha, se você quiser vir após mim, cada um tome a sua cruz. E aí sim, só depois de tomar a cruz, você me siga. Você quer descer da cruz, querido? É um caminho alternativo. Descer da cruz é um caminho que todos nós podemos fazer. Nós nem precisamos de Jesus para a gente descer da cruz. Você mesmo dá um pulo e desce da cruz. Mas se você quer seguir a Jesus e da forma como deve ser, o teu lugar é na cruz. O teu lugar é na cruz, porque somente na cruz, como acontece comigo, a cruz é o lugar onde nós aprendemos, é um lugar de aprendizado, é um lugar de crescimento. É um lugar de dor? É. Mas a dor que nós sentimos na cruz, quando vier qualquer uma outra dor, seja pelo fato que for, você já vai estar preparado. Já não vai doer tanto. Já não vai doer tanto. O ruim, a dor vem. A dor, ela vem quando nós resolvemos descer da cruz. Quando nós resolvemos descer da cruz, é que nós de fato sentimos as dores, porque nós não temos mais ninguém para nos apoiar. Enquanto nós estamos ali na cruz, nós podemos pedir: Pai, como Deus, como Jesus pediu, Pai. E aí nós temos não somente o Senhor, mas também temos o nosso advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, e ainda mais o Espírito Santo para nos consolar com essa dor. Mas se nós descermos da cruz, a quem nós vamos buscar? O teu esposo ou a tua esposa, que é imperfeito como você? Qualquer um outro líder religioso que também é imperfeito como você? A quem nós vamos buscar? Sabe o que vai fazer Jesus olhar para você e te atender no momento em que você estiver lá preso na cruz? É quando você não tiver a mesma visão que aquele ladrão da esquerda tinha. Jesus, olha, a tua palavra, ainda ora a palavra, ainda ora a palavra. Jesus, olha, a tua palavra diz que sobre ti, naquela cruz, todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas doenças, o Senhor já levou sobre si. Sabe o que é isso? É a visão aproveitadora de um ladrão sendo crucificado. Essa é a ótica, essa é a visão. Quando na verdade, enquanto nós estivermos ali questionando e tentando nos aproveitar desse Jesus, Ele vai estar para ti mudo, calado, em silêncio. Não são os nossos questionamentos, não é essa nossa visão, não são essas nossas indagações que vai fazer com que Jesus se movimente a nosso favor ou tire então uma palavra da boca de Deus. Sabe qual foi o momento em que Jesus abriu a boca depois da última frase que ele deu para Herodes? Foi quando ele ouviu um pedido de perdão.
um pedido de reconhecimento, uma frase de reconhecimento. Jesus, lembra-te de mim. Eu sei que eu estou nessa condição, talvez porque eu mereço, porque talvez eu procurei. Se foi eu que procurei, eu estou aqui porque eu mereço. Eu mereço estar aqui. Senhor, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu errei, eu sei que eu peguei esse caminho alternativo. Essas coisas que eu estou vivendo, eu sei que foi eu que busquei. Mas Senhor, tem misericórdia da minha vida e lembra-te de mim. Aonde quer que o Senhor esteja, lá esteja eu também. Um coração quebrantado, compungido, disposto ao arrependimento, disposto à mudança, vai arrancar a seguinte frase de Jesus: não se preocupe, não se preocupe, porque ainda hoje, eu vou entrar com providência, ainda hoje, eu vou atender a tua oração, ainda hoje, porque hoje eu consigo julgar o teu coração, e Ele é o único que pode, e nem você, é o único que pode te fazer reconhecer e sair desse caminho alternativo que é o caminho de Emaús e voltar à essência, ao caminho certo, e você está onde você deveria estar. O cristão, o crente, o evangélico, ele faz de tudo para descer da cruz, para acabar com o seu sofrimento, com as suas frustrações. Nós fazemos de tudo para sair de momentos de dor e de aflição, quando na verdade lá é o lugar onde nós devemos estar. Querido Pai, eu glorifico e exalto o teu nome, Senhor. Como é bom poder, ó Pai, sabe, ouvir a tua voz e reconhecer quando o Senhor fala conosco. Ainda mais quando o Senhor adentra num ambiente como esse, ó Pai, nós podemos sentir e saber: o Senhor está aqui, e os nossos olhos, eles não estão fechados, como que impedidos de ouvir e de ver a tua voz. Muito pelo contrário, nós já rompemos isso, já passamos por essa fase, ó Pai, já estamos caminhando na tua presença há muito mais do que 20 anos, uma comemoração, Senhor, sabe, de um aniversário. Muito mais nós comemoramos por poder capturar a tua presença, muito mais nós podemos comemorar, ó Pai, sabe, de poder estar no centro da tua vontade e sair desta aflição, sair desse caminho alternativo, Senhor, sabe, que é um caminho onde nós não devemos trilhar. E assim como esses dois discípulos que se desviaram do caminho, mesmo estando dentro da igreja, posso eu dizer assim, eles puderam voltar, ó Pai, sabe, para um lugar onde eles deveriam estar, que é em Jerusalém, esperando ser revestidos da tua autoridade, do teu poder para cumprir o propósito que foi determinado por ti para cada um deles. E da mesma forma, Senhor, o Senhor faça com todos nós, ó Pai. Me incluo eu, Senhor, nesse montante. Eu exalto ao Senhor e te glorifico, porque o Senhor, sabe, quando vê que nós estamos pegando esse caminho que não deveríamos tomar, não deveríamos pegar, o Senhor dá um jeitinho de se encontrar conosco e nos constranger a estar no centro da tua vontade. Eu glorifico o teu nome, abençoa cada uma das vidas que aqui estão, ó Pai, e te agradeço pelo auxílio do teu Espírito Santo por ministrar a tantos corações como o Senhor ministrou.